Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 9 de julho. A igreja celebra Santa Paulina. Essa santa de origem italiana, mas que passou quase toda a sua vida aqui no meu estado, em Santa Catarina. Hoje peçamos a sua intercessão para que, assim como ela, vivamos com alegria o Evangelho servindo aqueles que mais precisam. O Evangelho de Mateus, no capítulo 10. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nos evangelhos, os nomes dos 12 apóstolos aparecem juntos, mas basta observar com atenção para perceber que eles eram muito diferentes. Pedro era impulsivo e também inquieto. João era mais contemplativo e, quem sabe, afetivo. Tomé precisava de provas. Simão, o zelota, era radical. Mateus era um cobrador de impostos, mal visto pelo povo. E Judas, um administrador, mas silencioso e muito ambicioso, cada um com a sua história, com a sua visão sobre Jesus e com suas próprias expectativas. E ainda assim, Jesus os chamou para viverem juntos, como uma comunidade. Na verdade, era uma pequena comunidade. Não apesar das diferenças, mas com elas. E como quem acredita que a diferença não desorganiza, ela compõe, ela contribui. Jesus ele poderia ter reunido os mais alinhados, os que pensavam igual ou os que não causariam tanto atrito. Mas ele fez o contrário, ele juntou extremos. Ele construiu uma missão sobre um grupo que humanamente parecia instável. E por que ele fez isso? Porque no convívio com o outro, especialmente com o que nos provoca, que nascem as verdadeiras transformações. A vida cristã ela não se forma no isolamento e nem no espelho de nós mesmos. Ela cresce no encontro. E o outro, com tudo aquilo que ele é, torna-se um espelho diferente. Ele não reflete a nossa imagem, mas ele revela o que ainda nós não somos, aquilo que nós precisamos nos tornar e também aprender. A dificuldade de conviver com o diferente, ela denuncia uma vulnerabilidade interna. Quem não tolera diferenças, na verdade, ainda não amadureceu. Porque só um coração amadurecido, ele consegue acolher sem competir, ele consegue dialogar sem anular, ele consegue escutar sem se sentir ameaçado. O problema não está na discordância em si, mas na imaturidade afetiva de quem só se sente seguro quando tudo ao redor confirma suas ideias. A diferença, quando bem vivida, ela não causa ruptura. Ela provoca expansão, ela força o olhar a sair do eixo, e isso é uma bênção, porque onde tudo é igual, não há crescimento. Jesus, ele não apenas chamou os diferentes, mas ele os formou juntos. Ele trabalhou os afetos, os modos de reagir, a maneira como cada um lidava com as próprias fragilidades. O discipulado não era só uma missão para fora, era também um caminho de autoconhecimento, de cura das relações, de reconstrução do modo como se lidava com a vida. E a missão só é possível quando há uma comunidade que sustenta, que respeita, que completa. E onde a diferença é vista como riqueza, o reino de Deus começa a acontecer. Por isso Jesus chamou homens tão diferentes para testemunharem a unidade na diversidade. Este também é um chamado que ele faz a cada um de nós. Pessoas maduras não anulam o que é diferente. Pelo contrário, elas aprendem a integrá-lo. E integram com discernimento, com escuta, com paciência. E é justamente essa pedagogia do Evangelho. Não reunir pessoas parecidas, mas transformar diferenças em caminho.
porque ninguém cresce de verdade quando vive cercado apenas por afinidades. O crescimento real, verdadeiro, consistente, ele vem do atrito, da escuta, da convivência com tudo aquilo que nós não somos, mas que pode nos fazer melhores. Ao longo da minha vida, eu tive a missão de formar, de conduzir diversas equipes em realidades muito diferentes. E eu sempre fiz questão de reunir pessoas que pensavam de forma muito distintas, inclusive muito diferentes de mim mesmo. Isso exigiu muito do meu coração. A renúncia da defesa automática, o esforço de escutar com isenção e o exercício contínuo de não reagir a partir do meu próprio viés. E foi exatamente ali, no olhar que era estranho ao meu, que eu enxerguei aquilo que sozinho eu jamais seria capaz de ver. Quando a gente se desarma e acolhe a visão do outro, cresce de um jeito que nenhuma convicção solitária seria capaz de nos oferecer. A maturidade não é a certeza de estar certo, mas a humildade de saber que o outro carrega partes do todo que ainda nos falta. As pessoas que realmente transformaram o mundo foram aquelas que não se sentiram donas da verdade, mas sabiam caminhar com aqueles que pensavam diferente. Porque a comunhão no Evangelho, ela nunca anulou a individualidade, ela a elevou. E é esse o nosso maior testemunho, seguir amando, dialogando e servindo juntos, mesmo quando não pensamos igual. Esse é o nosso desafio. Jesus, ele fez esse grande exercício com seus apóstolos, que nós aprendamos do Mestre essa grande missão. O testemunho da unidade na diversidade é também uma forma de evangelizar. Vamos juntos, mais uma vez, orar a Deus. Senhor, forma em mim um coração inteiro. Um coração que não se feche diante daquilo que é diferente, daquilo que pensa diferente, e que não se esconda atrás de certezas e que não se defenda do novo com ironia. Me ensina, Senhor, a escutar, a acolher, a rever, que eu saiba caminhar com aqueles que pensam diferente de mim, com os que me revelam ângulos que eu não conhecia. Cura em mim o medo de ser confrontado e me livra da ilusão de que só há verdade naquilo que eu já compreendi. Que Teu Espírito alargue em mim a capacidade de conviver, de partilhar, de aprender, e que na convivência com os outros eu descubra o milagre que é ser parte de um corpo maior, o Teu, a Tua Igreja. Esse dia, Senhor, dá-me a Tua bênção para que eu viva a unidade, na minha casa, no meu trabalho, na minha comunidade de fé, e que nada, nenhuma opinião, nenhuma percepção diferente nos divida, porque na unidade, na comunhão, está o nosso testemunho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A você eu desejo um excelente dia, uma boa jornada, paz e até a noite. Você rezou com o Padre Eduardo Rocha, pároco da Catedral de Tubarão. Você pode acompanhar todos os dias pelo Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcasts e YouTube. Basta procurar Oração da Manhã com o Padre Eduardo Rocha. E se preferir para receber pelo WhatsApp e Telegram, envie a palavra oração para 48 996 44 14 33.